Olá pessoal, boa tarde. Muito obrigado aí pela presença de todos aqui na nossa Arena Mastercard. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui com os nossos convidados, o Brasil como protagonista global no ecossistema de fintechs, a Mastercard como principal parceira aí das fintechs e bancos digitais aqui no Brasil. Desde quando esse boom de fintechs começou aqui no Brasil, a Mastercard vem investindo pesadamente nas parcerias com as fintechs e com os bancos digitais. Então, desde 2014, quando a gente suportou a primeira fintech, 4 anos depois, a gente já tinha 41 fintechs como parceiros, e em 2021 a gente chegou a ter 100 parceiras, 100 fintechs como parceiros, e a emitir mais de 100 milhões de cartões aqui no Brasil. Hoje já são mais de 200 milhões de cartões emitidos pelos nossos parceiros aqui no país. E a Mastercard vem inovando e fomentando a inovação no setor financeiro e como principal parceiro dessas fintechs, tá? Trabalhamos com iniciativas com foco no desenvolvimento desse ecossistema, como, por exemplo, o nosso programa StartPath, que conecta mais de 430 empresas de mais de 57 países. Essas empresas, elas têm os acessos aos nossos canais, elas têm os acessos aos nossos clientes, elas têm os acessos aos nossos desenvolvedores de produtos. Além disso, fazemos também imersões virtuais e workshops com o objetivo de co-inovar com essas empresas. Recentemente, anunciamos também uma melhoria no nosso programa do Engage e na nossa plataforma da Fintech Express, tornando ainda mais fácil a conexão das fintechs e dos enablers para que eles possam lançar seus produtos mais rapidamente no mercado e assim ganhar muitas vezes uma escala global. São parceiros de negócios para oferecer melhores serviços e experiências mais seguras. Isso num mundo completamente globalizado e digitalizado. Para falar sobre isso hoje, vamos ter uma conversa com o Eduardo Cota, do Banco Inter, COO do Banco Inter, e o Marcelo Schuckmann, CPO da Swap. Como a gente é parceiro de vocês desde o início, a gente está muito feliz em anunciar um crescimento, duas notícias super importantes de vocês recentemente aí no mercado. O Inter com a aquisição da Granito e a Swap, que em tão pouco tempo já alcançou o break-even da sua operação. Então, parabéns para vocês aí por mais essa conquista super bacana. E tamo junto, de novo, como o Dudu falou, vamos por mais 100 milhões e quantos mais forem aí pela frente. E aí, com base nisso, já que a gente está falando de crescimento, o que vocês entendem que foi, não vai dar a receita do sucesso aí, vamos dar um spoiler para a turma aqui, mas o que vocês entendem que foi realmente um foco, um diferencial nessa jornada de vocês aí para a conquista do cliente? Foi o atendimento? Foi uma experiência mais fluida? Foi a inovação que vocês trazem aí para todos eles? O que vocês entendem aí? Eu sei que não existe uma bala de prata, né? É um conjunto de todas essas ações. Mas o que vocês elencam como principal driver aí para vocês ao longo dessa jornada? Acho que para a gente está hoje pautado na Swap, é uma infraestrutura de pagamentos totalmente white label, focada no mercado B2B, então a gente é bem específico e dentro dessa especificidade a gente trabalha com 3 pilares. A gente está falando sempre de parceria com os nossos clientes, então tem que ser uma relação ganha-ganha, senão aquilo não acontece e o volume não vem. O nosso business é um business que precisa de volume porque é uma economia de escala, seja para gerar receita, seja para diluir o custo, é assim que funciona. A gente também trabalha com a transformação, então lá atrás a gente começou o mercado de benefícios flexíveis com os nossos clientes, uma super transformação. Se não fosse isso, a gente não teria conseguido drivar o volume tão rápido que a gente precisava. E a especialização, esses use cases só existem porque a gente cria aplicações para eles, para acelerar. Depois o meu cliente pode internalizar, pode fazer um monte de coisa, mas para acelerar foi isso que aconteceu. E o break-even não vem sem eu ser um player enxuto.
no mercado de infraestrutura. Isso tecnologia tem que estar na frente, porque eu não posso criar milhares, milhões de processos com mais milhares de pessoas. A gente nunca vai ser essa empresa se eu quiser, de fato, estar break-even e estar numa economia sustentável, gerando volume sustentável. Para a gente, esse foi um pouco da jornada. Lá no Inter, até discutindo essa pergunta aqui, quando a gente traz 2016, 2017, então 6, 7 anos atrás, a gente começou um pouquinho ali desse movimento. Lá atrás a gente falava de revolução bancária, mas eu acho que tem tudo a ver com esse ecossistema que a gente vê hoje, né? Como a gente incluir mais pessoas dentro do sistema financeiro. E trazendo, obviamente, dentro desse contexto, né, a Master para dentro, a Master foi fundamental, na verdade, para a gente conseguir alavancar. Então, hoje eu acho que tem um conceito que é muito comum, de a questão da principalidade, como a gente colocar o cliente no centro, né, e fazer com que ele centralize não só as operações bancárias, mas as operações não bancárias dentro da plataforma. Mas esse conceito ele já estava lá atrás do Inter, né? Então, assim, como é que a gente limpa essas pontas, coloca o cliente no centro e, obviamente, que a tecnologia é fundamental para a gente montar esse quebra-cabeça. E aí, a gente tivemos algumas etapas ali que eu acho que fazem muito sentido para estar onde a gente está hoje. Então, lá em 2016, a questão da migração para a AWS, então, acho que foi fundamental para a gente conseguir dar os passos e conseguir escalar a operação ao longo dos anos. A entrada da Master, eu já comentei um pouco. E quando a gente traz para os anos seguintes, quando a gente estrutura a nossa operação bancária e a gente começa a trazer novas linhas de negócio, a gente começa a montar, né, a ter esse conceito da plataforma. E daqui, quando a plataforma começa a estar pronta, né, quando a gente começa a colocar o cliente, personalizar o que ele precisa, ali sabemos que é o segredo do negócio. Então ali a gente consegue ter uma oferta personalizada e direcionada, e a gente traz a ativação e no segundo momento a gente traz a rentabilidade. Super bacana. Vocês comentaram dois pontos aqui que realmente são fundamentais nesse negócio. Um, economia de escala. A escala para que você consiga alcançar aí tanto o break-even da tua operação, é lógico que você tem uma operação mais enxuta, e a personalização, como o Dudu bem colocou aqui. Hoje muitos falam-se em personalização. Antigamente a gente falava-se muito em segmentação. Então você segmentava uma base enorme e aquela base enorme tinha um comportamento muito similar. Hoje a personalização ele chega no nível de cada usuário, por exemplo, ter uma tela diferenciada do app que acessa o Inter, por exemplo, né? Então isso faz uma diferença enorme. Não é porque eu pertenço a um cluster que eu tenho muitas vezes o mesmo comportamento o mesmo comportamento, acabo fazendo as mesmas coisas que aquele cluster acaba fazendo. É totalmente verdade para a gente também. Em despesas corporativas, hoje, a gente tem que fazer uma especialização a nível usuário, né? O gerente tem uma necessidade diferente do diretor, que tem uma necessidade diferente do analista, né? Então isso é uma verdade absoluta também para a gente na infraestrutura. Super bacana. E no ponto de vista de vocês, quais foram os principais avanços desse ecossistema de fintechs no Brasil nos últimos anos e como esse desenvolvimento impactou a inclusão financeira e a inovação do setor? Então, legal. Para mim, eu acho que a gente tem primeiro o Banco Central muito atuante no Brasil, e foi isso que começou lá em 2013 a drivar a inovação no mercado, a abrir mercado, e isso continua acontecendo. Acho que a gente teve um ciclo no B2C muito forte, acho que o Inter, por exemplo, se aproveitou muito bem disso, foi muito competente. Hoje a gente tem visto isso cada vez mais no B2B também, então tem uma parte regulatória aqui que a gente já era muito evoluído, um país com histórico econômico como o Brasil, que teve que se adaptar constantemente, conseguiu formalizar essas adaptações nessa última década. Acho que isso foi super importante. E a digitalização da nossa sociedade, né? Alguns podem falar, todo mundo agora tem um celular na mão, e isso faz uma diferença brutal, porque o usuário começa a pedir por serviços melhores, mais rápidos, mais acessíveis, né? Então eu acho que isso tem sido um efeito muito grande e obrigado aqui as empresas a se adaptarem. Dentro do mercado B2B eu vejo a mesma coisa acontecendo, a digitalização do empregado, seja na ponta de benefícios ou despesas corporativas, uma viagem, traz a necessidade das empresas se adaptarem com uma solução que seja instantânea, muito rápida, muito fácil e que seja acessível também, né? Não dá mais para ser um cartão na mão do diretor que vai lá e faz. Então a gente vê isso acontecendo. Para mim, então, regulatório e digitalização são duas alavancas e fortalezas. O perfeito, eu concordo 100% aí com as duas. A parte da digitalização tem uma aceleração muito grande aí nos 3, 4 anos. Eu acho que na parte de pós-pandemia aí, a gente acaba vendo uma velocidade. E realmente, assim,
os players que estavam preparados ali para o modelo de negócio, a gente conseguiu, né, sair um pouco na frente. Quando a gente fala um pouco de PJ, eu vejo muito isso no dia a dia, assim, recentemente a gente até anunciou que a gente passou, tipo, 2 bilhões de clientes PJ, mas é um público que hoje ele tem muita carência aí. Assim, tem muito mercado, né, a gente consegue pôr soluções simples, e aí não necessariamente o simples é fácil. Simples, na verdade, é o que atende o cliente ali, mas a gente precisa gerar valor por isso, né? Então, eu acho que o foco na PJ, né, um dos focos do Twitter, eu acho que a ação recente da HNI passa um pouco por isso. Na verdade, a ação total, né, a gente era parceiro, o contexto geral, mas para a gente ter esse ambiente PJ completo, né? Então, como a gente atender, obviamente que aqui é um cliente menor, no caso do Twitter, são PJs menores, mas que a gente trazendo ele para a plataforma, a gente tem muita recorrência, tem muita ativação, é um cliente que realmente utiliza muito e ele precisa disso. E aí, falando de inclusão financeira como um todo, né? Eu acho que a PF, a gente já tem vários players, né? Que estão trabalhando, são grandes, muito grandes alguns. Mas a PJ a gente ainda tem um pouco de carência e eu acho que esse mercado a gente precisa dar atenção, dar mais foco. E o caso do Inter a gente tem. De novo, 2 pontos super importantes, e aqui vale destacar, como bem frisou o Schuchman, a atuação do regulador durante todo esse processo. Eu acho que, e eu acompanho em outros mercados a evolução do ecossistema de fintech em outros mercados, se a gente não tivesse um regulador tão atuante como a gente teve aqui no caso do Brasil, o Banco Central, talvez a gente não estivesse tão avançados nesse ecossistema como a gente está hoje. O Brasil sempre se destacou por ser um dos sistemas bancários mais avançados do mundo, mas esse era um sistema bancário concentrado. Então, com toda essa regulação que foi trazida, que foi criada e que deu todo esse fôlego para as fintechs chegarem, disruptarem, oferecerem serviços mais simples, mais ágeis, mais fáceis. Quem não se lembra de um cliente ter que juntar todos os seus documentos, colocar numa pastinha e ir para uma agência bancária para abrir uma conta? Hoje em dia ele abre 5 contas aí num espaço de 10 minutos e com tudo de uma maneira super simples e fluida. E aí... Parênteses, o Marcelo lá atrás, a resolução antiga, né, a gente princípio lá para abertura de porta era da década de 90, anos de 93, 94. E a 4753, que foi efetivamente aqui regulamentou a questão da abertura de forma remota, ela começa ali em 2019 para 2020. Eu acho que isso mostra um pouco assim, das iniciativas, como é que o regulador também se adapta. Nesse meio dessa corrida aí que não acaba nunca, a gente teve uma pandemia. Uma pandemia que praticamente parou tudo e todos, e onde as pessoas que tiveram que ficar trancadas dentro de casa, e muito tem se falado aí nos últimos anos, principalmente no último ano, que acho que 2023 foi um ano completo do pós-pandemia, porque até aí as empresas ainda estavam, algumas ainda em esquema híbrido de trabalho e uma série de coisas. E esse retorno da pandemia está exigindo aí ainda de vocês, principalmente, um sentido de inovação muito grande, né? Porque agora com o mundo 100% digitalizado, que a gente chama, como o Schuchman colocou, hoje a gente tem mais celular e mais cartões na mão do que habitantes, do que a gente tem de habitantes no Brasil. Então esse é um ponto super importante. E com tantas mudanças, a velocidade de adaptação a esse novo ambiente precisou e ainda precisa de que mudanças eficazes façam parte dele. Então, qual que é o maior desafio para a estratégia de inovação de vocês nesse pós-pandemia e o que precisa ser ajustado agora que temos um cenário com mais estabilidade? Acho que a pandemia é isso, né? Ela acelerou muito a digitalização que já estava acontecendo. Ela trouxe um formato de trabalho mudou. Mesmo quem está voltando, eventualmente voltou, a gente viu isso intensamente na Swap, a gente era remote only, né? Então a gente só era remoto, agora a gente é remote first, então a gente está cada vez mais tendo relações no mundo físico, mas mesmo assim mudou, né? Não era o que era. Por exemplo, se a gente olhar no trânsito hoje, antes segunda e sexta eram os piores dias. Quem demorou menos de 2 horas para chegar hoje? Terça, quarta e quinta hoje é quando o pessoal vai para o escritório e está fora de casa. E eu tenho um caso de uso dentro de casa para os meus clientes, que é o caixinha.
tive muito isso em obra, como gerir isso, e historicamente isso é uma relação que estava sempre com o dinheiro atrelado. E cada vez mais eu tenho visto o caso do caixinha, o que é a mão de obra ali na ponta, o pedreiro querendo trabalhar, buscando o meio digitalizado. Esse cara também tem o meio digitalizado. Ele fala, pô, por que eu não posso colocar na minha wallet? Peraí, sua wallet? Eu tenho o Samsung Pay, eu tenho o Google Pay, eu tenho o Apple. Então, a gente vê isso cada vez mais disseminado, né? A base de Android no Brasil é gigantesca. Então, isso tem sido muito interessante de acompanhar esse nível de aceleração. Por outro lado, eu como infraestrutura, eu tenho que estar preparado para a transformação, ser esse agente. Eu tenho que acompanhar a necessidade do meu cliente, mas eu tenho que fazer isso com muita segurança. E tem uma série de freios e contrapesos e coisas que eu tenho construído dentro de casa para acompanhar essa necessidade intensa, que é o nosso maior desafio hoje. Como é que eu vou colocar o meu cliente na ponta com uma inovação, com algo absolutamente inseguro, com risco sistêmico? Eu não posso. Então, isso, olhar para esses dois lados, tecnologia e segurança, é um baita desafio que a gente trata com muita seriedade no nosso app. Nossa, super legal. Essa questão da segurança é um ponto super importante. Quando a gente traz, né, assim, o pós-pandemia, durante a pandemia, assim, que o Inter deu ali do ponto de vista de aumento de movimentação, aumento transacional, assim, foi algo realmente único. Então, eu acho que é muito do cenário, né, assim, muitas pessoas, a gente teve vários mercados que mudaram e até hoje a gente ainda vê alguns resquícios, então, assim, volume de numerário enorme, então as pessoas levando dinheiro para casa, né, não trazendo dinheiro de volta, quantidade de transações de cartão aumentou muito, a gente acaba tendo um volume muito grande de pagamentos, eu acho que até um reflexo na época, né, do aplicativo do Caixa Tem. Então a gente podia tirar dinheiro de lá de duas formas, né, utilizando cartão de débito e pagando boleto, então o dinheiro circulando muito dentro desse cenário. E o que a gente observa depois, né, que foi um pouco de cenário, assim, até da própria agenda do Banco Central, mais ou menos, vamos lá, novembro de 20, que o PIB sai ali, a gente começa a ver um incremento muito grande na quantidade de movimentações. E esse cenário, ele perdura, na verdade, a gente viu esse número crescer. O Pix, para o cenário do Inter, né, lá atrás, quando a gente instituiu o Banco 100% digital, gratuito, um dos maiores custos que a gente tinha era vinculado aos digitetes. Então, o Pix traz, né, uma agenda ali muito positiva para a gente. Inclusive, na nossa conta PJ, a gente também não tem cobrança, então é um diferencial nosso. E no pós-pandemia, quando a gente fala de estratégia, aqui a gente tem um ponto muito importante, né, velho? A estratégia, a gente colocou várias aderidas dentro da nossa plataforma. Então, recentemente, a gente lançou o nosso programa de pontos, a Master, inclusive, ajudou muito. O nome dele é Loop, ele vale para pessoas físicas, vale para pessoas jurídicas. A gente abriu, né, a nossa conta global, a Master também é mais um parceiro lá para a gente nos Estados Unidos, e a gente vê os números dessas novas aderidas, assim, crescerem muito rápido. Então, a gente fala de menos de 1 ano e meio ali de operação na Global Account, mais de 2 milhões de pontos, né? Assim, o cartão sendo super utilizado, o programa de loyalty da mesma forma, mais de 7 milhões de clientes utilizados. Então, assim, como estratégia, o que a gente vê é isso, né? Assim, a gente ter dentro do Super App uma opção super personalizada por cliente, com uma oferta que faça sentido para... Muito legal. Você falou do Pix. O Pix, ele teve um papel super importante aí, mais uma vez o regulador, no sentido de acelerar a digitalização e a inclusão financeira. Então, para a gente, quando a gente pensa no Pix, puxa, o Pix não está sendo bom para vocês, não. O Pix, ele é ótimo para a gente. Todo cidadão que consegue fazer um Pix, ele tem um cartão de débito para ele movimentar. Exato, ele tem um cartão de crédito para fazer aí a movimentação da sua conta bancária. Então, isso foi super importante em todos esses aspectos também. Então, nesse mesmo contexto, só para vocês aí, a gente tem uma grande diversidade dentro do Brasil de hábitos de consumo mudando não só por questões socioeconômicas, mas por questões culturais e sociais e geográficas também. Então, qual a estratégia de vocês para antecipar essas necessidades dos consumidores, levando-se em consideração que o Brasil é um país de proporções continentais e a gente poderia dizer que somos vários países dentro de um país só? Eu vou passar para o Edu, que eu vou pegar umas dicas antes. Tá? Beleza, vamos lá. Esse ponto é muito interessante, mas que a gente fala de inclusão financeira e crédito, né? Eu acho que as duas coisas caminham muito juntas, assim, a gente consegue, né, ter uma proposta de valor ali que faça muito sentido quando a gente tem um cliente, quando a gente consegue fornecer para esse cliente uma educação financeira
e a gente consegue atrelar junto ali uma proposta de crédito, uma proposta, no caso do internet de outros apelidos, do e-commerce, do investimentos. E quando a gente fala de inclusão financeira, tem um programa que a gente lançou recentemente que é muito legal, que a gente chama de Meu Porquinho. Mas ele, na verdade, é uma forma da gente simplificar um pouco, né, e criar um conceito mais lúdico ali de investimento. Então, como com pequenos valores, a gente consegue começar a poupar e a gente consegue começar, né, assim, a construir uma vida financeira mais saudável. E em paralelo com o porquê, só um parênteses em termos de números, assim, em poucos meses a gente tem mais de 1 milhão de clientes utilizados. Então é algo que realmente, assim, as pessoas faz sentido. Não, tirar um pouco daquele conceito que você tem um volume muito grande de dinheiro para investir, não. Com R$1 a gente consegue fazer e consegue fazer de forma organizada. Um outro ponto também super legal dentro da educação financeira, recentemente a gente lançou o nosso planejador financeiro, que é a Bússola. Então está sendo super utilizado também, com classificações, com metas, com várias soluções ali super legais. Então eu acho que é isso, assim, se a gente consegue juntar ali dentro da plataforma, né, e o cliente consegue enxergar a vida financeira dele ali de forma organizada, tendo um crédito na hora correta, tendo a educação financeira na hora correta e tendo todas as funcionalidades ali que ele precisa, não tem erro, assim, vai funcionar bem. Do nosso ponto de vista, a gente vem do B2B2B, né? Então eu estou muito mais atrás, eu não tenho esse contato na ponta que o Edu tem o prazer de ter. Então, para a gente é sempre sobre entender um pouco dos movimentos de mercado, entender também onde está faltando ajuda, e a gente sente isso dos nossos clientes, dos nossos parceiros estratégicos. Em benefícios, já citei, foi assim, e hoje eu acho que em benefícios, por exemplo, está acontecendo uma revolução que aconteceu em adquirência alguns anos atrás. O mercado está sendo aberto com uma regulação forte. Acho que daqui a 5 anos vai ser um mercado absolutamente diferente, muitos players, muitos dos nossos clientes operando nesse mercado, crescendo pra caramba. Acho que vai ter um paradigma grande do arranjo aberto com o arranjo fechado, como isso vai funcionar, essa migração de volume que afeta na ponta, né? Que afeta o empregado que está usando, a forma como ele usa, a facilidade que ele tem. Você desfaz um mercado informal muito negativo, que é de venda de vale, por exemplo. Então a gente vê isso acontecendo e tenta ajudar, deixando o mais transparente possível. E tem outros exemplos que a gente tem acompanhado de perto. Então acho que o mercado agro é outro que está assim, numa disrupção para acontecer, porque é um mercado muito informal, mas com algumas ferramentas como o CPR agora que formalizam, que dão para o produtor, que 50% da economia desse país, para ele poder trabalhar, ter mais garantia. Então eu tenho visto também muito mercado de, um pouco de ads, mas de influencers, né, que são uma molecada que está trabalhando sendo influenciadores, com gaming, e não tem ninguém para atender, porque normalmente as pessoas muito jovens e mal consegue abrir uma conta, quanto mais despender ali R$1 milhão em ads. Então a gente também tem visto esses movimentos que são um pouco mais micro, porque de novo eu estou um pouco mais atrás, mas tentando acompanhar o mercado, a gente vê como assim, uma possibilidade de disrupção no curto prazo enorme. Legal. O Dudu comentou de novo pontos super interessantes aqui. Acho que o brasileiro em geral, se tem uma coisa que ele busca, é crédito. E quando você alia o crédito com uma boa plataforma de educação financeira, a tua chance de sucesso realmente é muito maior, porque vai ser o crédito consciente e isso faz uma diferença enorme para toda a nossa população. Então, aproveitando aqui, uma última pergunta rapidinho para todos, para que eu possa abrir para a audiência, e o Shulkman já até deu um spoiler aqui. Eu ia perguntar no exercício de futurologia, o que vocês vislumbram para que esse nosso mercado, esse nosso ecossistema continue crescendo aí nos próximos anos, e o que vocês veem de tendências aí para esse ecossistema? Eu vou incluir aqui, falei alguns já, mas eu acho que o ponto até de crédito é muito bom. Assim, nos mercados que eu atendo de B2B, o crédito ele é duas coisas, ou muito caro, ou ele não acessa o lugar certo, né? Então a gente tem alguns fluxos informais relacionados a viagens, que são coisas que hoje já são fluxos naturalmente faturados, que as empresas estão tomando um risco danado e não têm acesso a uma linha de crédito relevante ou barato bastante para descer na ponta. Então acho que ali também é um espaço onde eu vejo uma mega possibilidade. Lá fora a gente vê empresas como a Wex, por exemplo, que até saiu do Brasil, que operam isso sem destreza, né? Então acho que eu vejo agro, vejo todo o universo corporativo, mas especificamente crédito nesse universo, acho que é uma baita avenida. Faz todo sentido. Crédito, até falando um pouco nesse contexto, né, assim, de oferecer o crédito certo na hora certa.
originalmente, né, historicamente, a gente tem uma carteira maior de créditos colateralizados. Nos últimos anos o cartão cresceu demais, enfim, já é a maior carteira que o banco hoje. E quando a gente olha para as modalidades de crédito, vai continuar crescendo, porque assim, o cartão de crédito, gente, assim, ele é fundamental para a gente conquistar a principalidade. Então, assim, a gente precisa do cartão para trazer o cliente e ter a principalidade. Mas falando em outros tipos de crédito, quando a gente fala de educação financeira, eu acho que olhar um pouco para o futuro, duas modalidades que me chamam muita atenção hoje. O home equity, né, o crédito com garantia de imóveis. Então, eu acho que assim, em outros países a gente já está muito na frente, então a gente consegue dar o imóvel que a gente já tem como garantia com taxas muito competitivas. É um mercado que a gente tem insistido muito, porque a gente entende que tem muito valor. Uma outra modalidade que faz muito sentido também, obviamente, para uma parcela, uma classe, né, um pouco mais baixa da população, é o FGTS, né? Então, a antecipação do saque aniversário, que também tem taxas, pensando no mercado, bem mais competitivas, e a gente acaba chegando num arcabouço muito grande de clientes e que esse cliente não tem acesso a esses valores, né? Então, assim, traz um benefício imediato ali para cada das pessoas. Com o futuro, Marcinho, o que eu enxergo, né? Um pouco do que eu falei de cada um desses produtos, assim, falei, talvez hoje aqui tem uns 10 produtos diferentes. Mas o desafio é esse, assim, como é que a gente junta, e aí não só no Brasil, levando para os Estados Unidos também, né? Como que a gente junta esse super app, faz uma proposta personalizada no Brasil, nos Estados Unidos e daqui a pouco em outros países. Assim, isso é o que a gente acredita, que a gente realmente, né, assim, gasta energia todos os dias para fazer funcionar cada vez. Maravilha. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença, pela participação de vocês. Eu queria abrir para saber se tem alguma pergunta aqui do público endereçada aqui ao Dudu e ao Shukman, para que eles possam responder. Seguindo a toada da última pergunta, existe alguma regulamentação ou desregulamentação que vocês têm em vista que falta até para fortalecer mais o mercado de fintechs e ter mais empresas surgindo? Sempre tem regulamentação para acontecer, lugares específicos. Recentemente o Banco Central ele evoluiu muito a regulamentação de forma a colocar mais IPs para dentro do capital prudencial, gerir mais risco sistêmico. Isso criou... Antigamente você podia começar operando o seu IP sem nenhuma licença. Hoje isso já não é mais uma verdade. Então, acho que esse já foi um passo muito importante recente que vai repercutir um pouco no mercado ainda por algum tempo nas novas empresas. Lógico que você tem espaços que você precisa evoluir regulamentação. Acabei de citar o agro aqui, por exemplo. Acho que é um negócio ainda muito informal. O CPR foi uma boa evolução, mas acho que tem muita coisa para acontecer ainda. E onde eu vejo, eu vou acabar repetindo, onde eu vejo um espaço muito grande para regulamentação é em benefícios, porque a lei que saiu, ela é uma lei que ainda não deu os parâmetros operacionais de como essa abertura de mercado em benefícios vai acontecer. Então, o mercado está discutindo abertamente, com muito afinco, como que a gente vai operacionalizar a interoperabilidade, uma potencial portabilidade e assim por diante. Então, acho que esse aqui é um cenário que precisa de mais regulamentação para a operacionalização ser absolutamente transparente. Eu diria assim, duas coisas. Quando a gente fala de crédito, assim, eu acho que tem muitos mercados que a gente poderia ter algumas regulamentações para conseguir colocar coisas em garantia para que a gente tenha empréstimos mais baratos. Então, vou dar um exemplo simples, assim, nesse sentido, os Estados Unidos estão bem mais avançados que a gente. Então, por exemplo, hoje a gente tem um saldo de, assim, centenas de bilhões de reais em previdência privada. Então, assim, por que não a gente colocar como garantia uma previdência privada que já está em nome de uma pessoa e às vezes ela não quer retirar porque por conta fiscal não vale a pena e ela conseguir um crédito com uma taxa bem mais competitiva. Então, esse é um dos mercados, mas tem outros, assim. O próprio governo agora está discutindo essa questão do consignado digital. Então, hoje isso está muito atrelado a ter o Banco Folha, a conseguir fazer um convênio específico. Então, assim, se a gente consegue juntar isso, destrava muito valor. E aí, obviamente, que no cenário das fintechs, quando a gente tem esses espaços, muitas pequenas empresas começam a entrar de forma nichada. Né? Então, ali eu acho que tem muita oportunidade e tem muito dinheiro na mesa para a gente tirar um pouco desse crédito que tem taxas muito altas e reduzir em fogo, até vai ter reflexo até na própria economia, né, na parte... Ou seja, encontrar outras formas de colateralizar esse crédito que está aí, porque como ele não tem uma garantia tangível, ele acaba saindo muito caro. E aí acaba realmente o acesso sendo mais restrito para toda a população. Pessoal, muitíssimo obrigado mais uma vez, Shukman, Dudu, um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, muito obrigado pela presença e até a próxima.